Uma coisa que eu não entendo, aquela faixa vermelha. Faixa vermelha. Sim. Por que o cara recebe? O jiu-jitsu ele não para na faixa preta. Muita gente acha que para na faixa preta. Eu né? achava que parava, até eu ver um vídeo lá. Ele não para na faixa preta. O jiu-jitsu tem graduação pós-faixa preta. Então ele tem a faixa vermelha e branca, a vermelha e preta, aliás, que é a faixa coral, primeira faixa coral. Depois ele tem a faixa vermelha e branca e depois ele tem a faixa vermelha. O que acontece? Dentro das graduações do jiu-jitsu, ele, como tem pouca faixa, né, como a gente falou, branca, azul, roxa, marrom e preta, em tese, aí tem vermelho que eu acabei de falar, o restante, ele tem graduações intermediárias. O que é a graduação intermediária? São os graus que você recebe. Então assim, eu sou faixa branca, e aí se você olhar uma faixa de jiu-jitsu, ela na ponta tem uma tarja preta, e aí essa tarjinha preta, ela indica que é o local para você colocar os graus, que é um esparadrapo que é colocado ao redor ali, esparadrapo, pedaço de tecido costurado e tal, tem muita gente que faz e tal, mas que indica os seus graus, seu professor que dá também. Como uma espécie de incentivo. Lutz, você é faixa branca, mas está treinando bem, ó, vou te dar um grau, tá indo no caminho certo. É um motivador para quem está treinando. Então, nas faixas coloridas, podem ser 4 graus. Na faixa preta, você pode receber 9 graus. Entendeu? O primeiro grau na faixa preta, ele é dado, aí não é mais o professor que dá, quem dá é a confederação. Então você recebeu a faixa preta, você registra a sua faixa preta na Confederação Internacional de Jiu-Jitsu, que eu falei, e a partir de 3 anos depois do teu registro, você recebe um certificado dizendo esse é o teu primeiro grau na faixa preta de Jiu-Jitsu. 3 anos depois desse primeiro grau, você recebe o segundo. 3 anos depois, você recebe o terceiro. 5 anos depois, você recebe o quarto. Nossa, e aí ele vai. Então, o que acontece? Quando você recebe o 6º grau... 6º, 7º, 8º... Não, 7º. Quando você recebe o 7º grau na faixa preta, ela não é mais faixa preta. Ela vira faixa coral. Então, a faixa coral, por si só, é o 7º grau na faixa preta de jiu-jitsu. A faixa coral vermelha e preta, ela é uma parte preta, uma parte vermelha. Parte preta, parte vermelha. Entendi. Parte preta. Fábio Gurgel, que é um ícone do jiu-jitsu brasileiro e mundial, é líder da Aliança, uma das grandes academias, ele é faixa coral. Se você procurar Fábio Gurgel, faixa coral, você vai ver na cintura dele uma faixa dessa maneira. Vermelha e preta. Então esse por si só é o 7º grau. O 8º grau, que seriam 7 anos depois de você receber essa faixa, 7 anos depois de você receber essa faixa, ela é o 8º grau na faixa preta. E aí você recebe a faixa vermelha e branca. E aí, para você receber o 9º grau na faixa preta, é meio confuso, mas é o 9º grau na faixa preta, que é a faixa vermelha. São 10 anos depois de ter recebido a faixa vermelha e branca. Nossa, então você vai pegar a vermelha sendo um velhinho já. Vem. E aí, dentro disso tudo, a faixa vermelha 10º grau, ela é reservada para os pioneiros do jiu-jitsu, que são os 5 irmãos Gracie que a gente comentou lá no começo. Então, são os 5 irmãos Gracie, são graduados faixa vermelha de jiu-jitsu 10º grau. Ninguém chega nessa graduação. O máximo que um praticante de jiu-jitsu pode chegar é faixa vermelha 9º grau. Se você chegar na faixa vermelha 9º grau, são 45 anos de faixa preta. Nossa! E é por isso que a gente nem considera. A gente fala assim, ó, com essa graduação de jiu-jitsu. Cara, nossa, é branca, azul, roxa, marrom e preta. Tá bom. Chegou na faixa preta, sossega. Mas por isso que sossega falam, no sentido assim, de tipo, não se preocupa com graduação. É verdade isso, em nenhum lugar. Isso que falam, que o jiu-jitsu começa depois da preta? Cara, é assim... O que você sentiu nisso? Eu senti, cara, é assim, ó, com o passar do tempo, cara, você começa a perceber que você sabe menos jiu-jitsu. Quanto mais você sabe, em qualquer aspecto da sua vida, quanto mais você sabe, menos você sabe que sabe. Né? Mais você sabe que não sabe, na verdade, né? Talvez tenha ficado confuso essas duas últimas frases, mas é mais nesse sentido, né? Então, assim, você acaba tendo que se reinventar de várias maneiras, você acaba tendo que se redescobrir de várias maneiras, você precisa acabar encontrando... Se você se motivava apenas por graduação, acabou, irmão. Você tem que encontrar outra maneira de se motivar dentro do jiu-jitsu. Que, cara, assim, como tudo na vida, às vezes enjoa.
Não vou dizer que eu sou apaixonado por jiu-jitsu, em treinar jiu-jitsu 24 horas por dia. Não, de vez em quando tem semana que eu não tô bem, que eu só apanho, que eu dou um tempo, sabe? Mas no final você vê que faz falta para você aquilo. E aí você vai administrando e vai chegando lá. A faixa preta é o começo. É o começo da percepção de que você tem um longo caminho pela frente em conseguir entender a arte como um todo, sabe? É isso que eu vejo. Que foda, mano. Ah, é muito foda. Jiu-jitsu é muito foda.